Empresas de produto e empresas de consultoria. Qual é o meu papel dentro de cada uma delas? Será que eu tenho diferenças nas formas de entender o meu posicionamento em cada uma delas? Quais são as características que predominam dentro desses dois ambientes e que podem impactar de alguma forma a sua vida como sendo alguém que testa aplicações? É sobre isso que a gente fala dentro do vídeo de hoje. Uma empresa de consultoria é uma empresa que presta serviços para uma outra empresa. Então, vou dar um exemplo para você. Digamos que a minha empresa, a empresa Júlio de Lima, tem uma ideia, uma grande ideia, uma ideia revolucionária que pode fazer com que a nossa empresa lucre muito. Mas eu não tenho pessoas e eu não tenho expertise para montar, para colocar, para transformar, para materializar aquela determinada ideia que está até então só no meu cérebro ou só no papel. Então o que eu faço? Eu contrato uma empresa de consultoria e essa empresa de consultoria vai vir aqui e vai me ajudar a fazer, a atingir aqueles objetivos que eu quero. Veja. Uma empresa de consultoria nem sempre vai até a empresa do cliente para construir um software. Pode ser que ela vá até a empresa do cliente para otimizar os processos. Pode ser que ela vá até a empresa do cliente para ajudar a traçar um modelo de negócio. Então, a consultoria em si nem sempre ela gera um produto de software. Às vezes ela gera processos. Às vezes ela só traz ideias. Às vezes ela ajuda você a conseguir alcançar um rascunho mais, ou melhor, ao invés de um rascunho, uma ideia mais palpável de como construir algo que você precisa para conseguir alcançar os seus objetivos de negócio. Isso é uma consultoria. Quando a gente fala de uma empresa de produto, nós temos um contexto diferente. A empresa de produto é aquela empresa que possui um produto em si, ou um grupo de produtos, certo? E aí, quando você tem essa empresa de produto, você tem dentro da organização, então, o foco, o objetivo de cuidar daquele produto, de dar manutenção naquele produto e de evoluir aquele produto de modo que ele consiga trazer mais lucro para a empresa e conseguir atingir os objetivos, os negócios que estão relacionados a ela. Interessante, né? Se a gente fosse colocar aqui um exemplo, então, desses dois mundos, um do lado do outro, a gente teria aqui uma empresa que já tem o seu produto e que gostaria de melhorá-lo e que vai lá e entra em contato com uma consultoria. Essa consultoria não tem um produto, tá bom? Elas podem ter às vezes, tá? Mas vamos dizer que a gente não está falando desse ponto agora, mas entra em contato com ela e fala, olha, eu queria evoluir o meu produto, mas eu ainda não tenho claro como fazer isso. Será que você pode vir aqui me ajudar? A empresa de consultoria então vai lá e diz, olha, eu posso te oferecer aqui um serviço que eu presto. Eu tenho aqui diversas pessoas que são muito inteligentes em diversos contextos distintos. Posso então emprestar aqui o nosso cérebro para você para que a gente possa te ajudar a chegar lá onde você quer chegar, ok? Consegue entender a diferença? Já a empresa de produto, ela então usa daquele conhecimento que absorveu da empresa de consultoria para conseguir então melhorar e continuar cuidando do seu produto. Beleza até aqui? Show de bola. Como que a empresa de produto sobrevive? Ela sobrevive do que os produtos que ela possui lhe gera de renda. Como que uma empresa de consultoria vive? Vive de projetos. Ou seja, todas as vezes que ela vai oferecer um determinado serviço para uma empresa de produto, ela então oferece isso com um tempo pré-definido, com um escopo já pré-definido também. Então ela diz, olha, o que você quer é criar um novo e-commerce, por exemplo. Sensacional, legal. Olha, para esse e-commerce eu acredito que a melhor forma, dado que você tem hoje, é você criar isso com uma arquitetura super moderna, ok? A gente vai ter lá N microserviços, a gente vai ter lá micro front-ends, quando a gente fala da arquitetura do front-end. A gente vai ter aqui alguns processos otimizados de negócio, ferramentas que vão ajudar você a gerir esse negócio, e a gente também vai aplicar para você aqui treinamentos e workshops que vão ajudar os seus funcionários a conseguirem ir para um próximo nível dentro dessa organização que está a nascer, esse e-commerce que nós precisamos construir. Então, a empresa de consultoria vai lá e fala, para que a gente possa construir tudo isso,
você vai pagar X. A empresa de produto fala, faz sentido para mim, vou absorver isso. Então, começa-se aquele determinado projeto para conseguir atingir aquele determinado objetivo de negócio, ok? Júlio, consultoria só prestam serviços para a empresa de produto? Não, pode ser que uma consultoria preste serviço a outra consultoria. Isso também pode acontecer. Por exemplo, às vezes você tem uma consultoria que ela não tem todas as pessoas que ela precisa ter. Então ela vai lá e contrata uma outra consultoria para poder contribuir dentro daquela demanda para um determinado cliente. Interessante isso também, né? Júlio, e uma empresa de produto, ela sempre contrata uma consultoria? Não, às vezes, em vez de contratar uma consultoria, ela vai lá e contrata pessoas do mercado para compor aqui essa empresa de produto. E aí, nesse caso, ela tem algumas restrições, né? Porque, por exemplo, quando eu vou contratar uma consultoria, a consultoria, em teoria, já tem aqui todas as pessoas que ela precisa. Então, quando você fala, preciso de alguém muito especialista em UX, ela vai lá e contrata a consultoria para que envie alguém de UX para fazer ali aquela determinada ação, aquele determinado serviço para contribuir com essa empresa de produto. Agora, quando a empresa de produto vai procurar no mercado, ela tem que ter um tempo para encontrar a pessoa, depois para entrevistar a pessoa, depois para contratar a pessoa, depois para a pessoa sair do seu emprego atual e vir fazer parte da empresa. E aí, quando ela entra na empresa, tem toda aquela questão de adaptação, né? Que, é claro, também vai ter no lado da consultoria, mas toda uma adaptação ao produto em si, às pessoas que estão ao redor e assim sucessivamente, ok? Então, às vezes, a consultoria acelera essa questão da contratação de uma determinada expertise para dentro daquela determinada empresa, ok? Eu queria aqui, dentro desses nossos primeiros minutos desse vídeo, trazer para você essa visão, porque agora a gente precisa falar sobre qual é o seu papel como QA dentro dessas duas, vamos chamar assim, desses dois modelos de organização, ok? Se você é um QA que foi contratado por uma empresa de consultoria, o seu papel lá dentro vai ser um papel no qual você vai ter, durante a sua carreira, durante a sua trajetória, a oportunidade de trabalhar em diversas empresas distintas. Então, quanto mais tempo você fica naquela determinada consultoria, mais oportunidades você tem de ir passando por diversas empresas. Então, pode ser que você entre na consultoria e você começa numa empresa de telecom. Contribuindo diretamente com a empresa de telecom. E aí o projeto acaba e você então é movimentado para uma empresa de e-commerce. E o projeto acaba e você é movimentado por um banco, né? Então você acaba por viver muitos contextos distintos. E com isso, ter aquela possibilidade de viver o que você geralmente lê nos livros, né? Por quê? Porque no livro vai lá e fala que existem muitas partes, né? Muitas atividades relacionadas a testes de software. Vou te dar um exemplo. Tem lá teste nos níveis de teste. Teste de unidade, teste de integração, teste de sistema e teste de aceite, não é verdade? Mas, cara, quantas pessoas já viveram num contexto de teste de aceite? Sabe o que é teste de aceite? É você realmente viver a vida do usuário e testar a aplicação como se você fosse um usuário real. Quantas vezes a gente já teve essa oportunidade, ou você mesmo já teve essa oportunidade? E você fala, cara, não, nunca. Eu sempre trabalhei testando numa camada de sistema, onde os componentes estão todos lá conectados e eu vou lá e contribuo com o teste. Ou, para muitos de vocês, pode ser que vocês sejam colocados em um projeto que ele é tão inicial que talvez você participe ativamente de um momento de teste de unidade. Você nunca viveu aquilo, mas você vai ter a oportunidade de viver, tá entendendo? Por quê? Porque na consultoria você tem essas migrações. Entretanto, se a gente for para pensar na consultoria, você sempre vai ter um projeto, né? E esse projeto ele tem um escopo que na maioria das vezes é fechado. Ou seja, a consultoria vai lá e fala assim, já sei como resolver seu problema, empresa de produto. Vou aqui oferecer para você essa lista aqui de coisas que eu vou entregar para você. Ou seja, no final do período, você vai ter em suas mãos essa lista de entregáveis. Ok? Então, quando a consultoria entra lá dentro daquele determinado cliente e começa a executar aquelas ações, você que está lá dentro como QA não vai ter a oportunidade de falar, já sei, vamos mudar aqui de ferramenta.
né? Porque tem outra ferramenta que é mais inovadora. Ah, quer saber? Vamos mudar aqui de produto. Ah, vamos mudar aqui de técnicas de, sei lá, de estratégias de teste. Ah, vamos implementar aqui uma mudança geral na forma dos papéis e responsabilidades que nós temos aqui no time, porque isso é a inovação. Não dá para você, na maioria das vezes, fazer isso. Por quê? Porque, volto a dizer, o mais comum é que a consultoria venda um projeto de escopo fechado. Então, se você tenta mudar algo, na maioria das vezes você não tem essa oportunidade. Por quê? Porque lá dentro da consultoria você vai ter já aquele projeto que tem, né, um passo a passo ali do que a gente precisa entregar. Quando você tenta mudar, é a mesma coisa de você falar, ó, eu vou trabalhar com outros, né, com outras atividades aqui que não estão dentro do plano, entendeu? Geralmente, o que acontece? Se você percebe algum tipo de desvio ou algo que pode ser muito proveitoso para o cliente, talvez você fale assim, olha, existe aqui uma nova tecnologia que poderia ser implementada no projeto. A consultoria vai lá e faz o que a gente chama em consultoria de change request, uma mudança dentro daquela requisição que o cliente fez logo no início, entendeu? Só que isso é algo que é jurídico, que envolve comercial, que envolve, sabe, diversas outras decisões a serem tomadas, que no final das contas acaba por prolongar um pouquinho o tempo do projeto ou trazer outras pessoas para atuarem lá dentro daquele determinado projeto para que você fortaleça a sua força de entrega daquilo que foi projetado. Interessante isso, né? Só que o que acontece? Ter essas mudanças é algo um pouco complexo, né? Como a gente está atuando como QA dentro de uma empresa de consultoria, e nós temos aqui o cliente, às vezes a gente, como sendo um QA dentro daquele determinado contexto, a gente não tem toda a flexibilidade que a gente tem também de implementar aquelas regras básicas relacionadas à forma com que a gente conhece sobre teste de software. Por quê? Porque o cliente já tem as suas regras. A gente chama isso de uma política de testes que já está implementada dentro daquele cliente. Então, na maioria das vezes, sendo uma consultoria que está lá para prestar um serviço, você está sob aquelas regras, né? Aquela política de testes. Você tem que obedecer aquela política de testes e trabalhar dentro, né, com flexibilidade dentro daquilo que você pode dentro daquela determinada política. É sempre assim, Júlio? Não. Às vezes você é um QA que tem muito conhecimento e é o que acontece. Você é contratado para ajudar a moldar aquela política de testes e a entender se ela é a melhor possível. Às vezes você é um QA que está dentro de uma consultoria que está indo lá para dar mentoria ou consultoria quanto a como otimizar os processos que são realizados ali dentro. Então, tem aí essas nuances. Hey! Ó, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de clicar ali no botão curtir agora antes que você esqueça, hein? E se você já tem alguma dúvida, coloca lá embaixo no comentário também. E não esqueça de clicar no botão inscreva-se. E no final das contas, volto a dizer, você tem várias oportunidades de conseguir se movimentar e entender melhor de como as coisas funcionam. Mas como a gente fala de projetos, às vezes a consultoria te traz um projeto que é um projeto muito curto. Ou às vezes te traz um projeto que você não consegue implementá-lo como vou dizer assim, em um tempo hábil. Às vezes, então, o projeto ou passa, ou às vezes ele acaba antes, que é muito difícil, né? Mas certo é que uma hora ele acaba. Mas quando ele acaba, depende muito da consultoria e da força que ela tem de conseguir novos projetos e de conseguir alocar as pessoas em esses novos projetos. E isso aqui geralmente deixa algumas pessoas frustradas ou ansiosas, porque para quem tem aquela pegada de eu gosto de ter estabilidade, fica balanceado, sabe? Por quê? Porque sabe que se por acaso a consultoria não conseguir um novo projeto, essa pessoa vai ficar ainda contratado pela consultoria durante um tempo e se por acaso não tiverem novos projetos, a consultoria vai acabar tendo que dispensar aquelas pessoas. Isso também é algo que é muito comum quando a gente fala de consultoria, né? Consultorias também tem algo que é bem bacana, que é assim, o salário de alguém que está na consultoria geralmente é maior do que alguém que não está na consultoria, que está na empresa de produto.
Por que isso? Porque a consultoria, ela tem esse viés de contratar pessoas mais técnicas. Quando quer contratar uma pessoa técnica, contrata mesmo uma pessoa bem técnica, para poder ser aquela pessoa que vai até o cliente e com eloquência consegue falar e tem meio que um poder de persuasão quando tem uma ideia correta, tem uma visão mais voltada a dados para analisar e para trazer para o cliente. E além disso, ainda precisa ser técnico. Consegue ver o viés dessa pessoa? Então é uma pessoa diferenciada mesmo, é alguém que consegue se comunicar com clareza. Quando a gente fala sobre alguém que testa aplicações e que está muito no técnico, essa pessoa, na maioria das vezes, ela tem uma dificuldade de conseguir vir para essa parte da eloquência, da comunicação e de realmente vender um produto. Mas quando isso acontece, é mágico, né? Em consultorias também, há dentro do mercado ainda a contratação PJ, que vai lá e fala para você, olha, você não vai ser um funcionário CLT, você vai ser PJ, ok? Pessoa jurídica, você vai ter que abrir uma empresa e aí eu vou te pagar como sendo um prestador de serviços para mim. Então, isso também é bem comum quando a gente fala em consultoria. Quando a gente fala agora de uma empresa de produto, as coisas mudam bastante do que é a consultoria. Empresas de produto, você geralmente é contratada como CLT. É algo super comum que seja CLT. Então você, ao ser contratado com CLT, você já começa a perceber que tem um pouco mais de estabilidade do que a vida que você tem como consultor. E volto a dizer, não tem nenhum que é certo e nenhum que é errado. Na verdade, qual o momento da sua vida. Por exemplo, para mim, eu gosto muito de viver nessa vida de desafios e de risco, sabe? É algo que é bem interessante para mim. Mas talvez tenha um momento na minha carreira em que eu falo, olha, eu queria, na verdade, trabalhar numa empresa de produto, porque lá eu vou ter um pouco menos desses riscos que se corre no decorrer da sua carreira. E aí, eu sou contratado como CLT, né? Em grande parte das vezes, numa empresa de produto. Você tem, dentro da empresa de produto, coisas muito legais também. Como, por exemplo, você tem um sentimento de dono daquele produto muito grande, o que faz com que você consiga ter mais ideias, consiga ter mais pensamentos, consiga trazer coisas para dentro do seu contexto de uma maneira mais fácil, né? Por quê? Porque não tem lá o escopo fechadinho do que é aquilo que a gente está entregando para o nosso cliente. A gente tem, na verdade, um escopo de metas. Geralmente é isso que acontece. Você tem metas do quarter para serem alcançadas. Você tem um budget já armazenado para uma determinada área, no seu caso, a área de tecnologia. Você consegue testar ferramentas distintas, consegue testar modelos diferentes, dependendo de qual a flexibilidade que a sua gestão tem. Você faz parte da organização. O que é também muito bacana, você ter esse sentimento de dono, sabe? Estamos construindo o e-commerce. O e-commerce é meu, eu vou cuidar ele com carinho. Ou, olha só, não fala mal da minha empresa não, eu trabalho lá, hein? Sabe? Esse sentimento de dono traz também coisas muito legais. Você também tem uma sensação de pertencimento àquilo que está sendo construído. Por quê? Porque você não tem um prazo de esse produto vai durar do dia 1 até o dia 30. Não, você vai cuidar daquele produto com carinho e evoluir ele com o tempo de modo que realmente ele possa ser um sucesso. Interessante, né? Quando a gente fala de uma empresa de produto também, você tem desafios diferentes. Geralmente, uma empresa de produto, você já está tão acostumado com a forma com que a empresa roda que você já conhece os projetos, você já conhece a forma de atuação e você já conhece as pessoas, porque não há uma rotatividade de pessoal, ou seja, pessoas que estão saindo e entrando a todo tempo, como acontece na consultoria. Isso é muito comum. Por quê? Porque entra projeto, sai projeto, entra necessidade, sai necessidade, e as pessoas vão, então, passando ali pela consultoria e tendo acesso a essa organização, e você vai conhecendo pessoas e, de repente, essa pessoa já não está mais lá, e daí, quando você está em uma outra consultoria, você vê novamente aquela pessoa. Então, isso é muito comum também, né? Já dentro de uma empresa de produto é diferente. Você, na maioria das vezes, vai estar lá junto com algumas pessoas que vai ter, né, durante muito tempo. Em ambas, tanto na empresa de produto quanto na empresa de consultoria, você pode ter um plano de carreira bem apurado. Por exemplo, na empresa onde eu atuo hoje,
nós temos um plano de carreira bem estruturadinho, sabe? Tem lá exatamente quais são os passos que você precisa para avançar até o próximo nível, o que é muito bacana vindo de uma consultoria, né? Dado que, como eu disse para você, você tem lá, na maioria das vezes, uma forma diferente de lidar com a carreira, né? Quando a gente fala de uma empresa de produto, em grande parte das vezes você vai ter um plano de carreira já um pouco mais claro dentro daquela organização. Você sabe que você pode ascender a liderança, da liderança você pode ir para a diretoria e assim sucessivamente. Falando sério, né? Na maioria das vezes a gente encontra alguns percalços, né, nessa escalada. Mas certo é que na maioria das vezes você tem lá um plano de carreira que pelo menos traz a você o que é que poderiam ser os seus próximos caminhos. Quando a gente fala de uma empresa de produto também, é muito comum, como eu disse antes, que você tenha um budget para a empresa, um budget para uma determinada área, por exemplo, a área de tecnologia, para que possa investir em algumas coisas que são importantes para aquela determinada organização. Então você pode utilizar desse budget, óbvio, que é alinhado com sua liderança, para conseguir trazer, por exemplo, ferramentas novas ou formas diferentes de atuação dentro daquela organização, e isso faz com que fique muito mais palpável a possibilidade de você conseguir aprender ou trazer coisas novas para dentro daquele determinado produto, né? Se eu fosse para colocar assim, quais são as principais diferenças entre um e outro, eu diria que com certeza, dentro de uma consultoria você tem uma variedade maior de possibilidades de atuação em projetos e contextos distintos. Dentro de uma organização, numa empresa de produto, você tem menos, ok? Só que dentro da empresa de produto você tem um pouco mais de estabilidade. Dentro de uma consultoria você tem um pouco menos. Dentro de uma consultoria você geralmente corre mais riscos. Dentro de uma empresa de produto você corre menos riscos, né? Dentro de uma empresa de produto você consegue então ter esse sentimento de dono, que na maioria das vezes você não consegue atingir quando você está dentro de uma empresa de consultoria, né? Dado esse pouco tempo em que você vai estar relacionado com aquele determinado produto que você vai construir. Geralmente é assim, um consultor ajuda a construir, faz de tudo para que esteja certo. Mas no final das contas, o produto é de quem o contratou, é de quem contratou aquela determinada empresa, ok? Dentro de uma empresa de consultoria, geralmente o contexto não te permite ter toda a possibilidade de mudanças nos processos ou ferramentas, dado o escopo. Mas quando a gente fala de uma empresa de produto, isso já é mais possível dado o contexto no qual você está. Dentro de uma empresa de produto, você tem lá uma contratação muito forte como sendo CLT. Dentro de uma empresa de consultoria, você também tem CLT, mas também é muito comum ter PJ. Dentro de uma empresa de consultoria é muito comum você ganhar muito, e dentro de uma empresa de produto é muito comum você ganhar um pouco menos, ok? Então, essas daqui são algumas das diferenças que você vai encontrar como sendo um QA dentro de empresas dessas duas naturezas. Independente de qual você esteja, independente de qual você deseje estar, é muito importante você ter algo na sua mente que é primordial: flexibilidade quanto à forma de interpretação do contexto. Para quem está na empresa de consultoria, cada cliente é um cliente diferente. E você vai precisar ter muito conhecimento sobre testes para que você possa olhar para aquilo e enxergar quais são as oportunidades que você tem à sua frente. Se você está numa empresa de produto, a mesma coisa. Você acabou de chegar na empresa de produto, tem um contexto que é bem diferente. Você precisa entender aquele contexto e ver que a bagagem que você trouxe de outras oportunidades pode contribuir com aquela empresa, mas não que aquela empresa seja exatamente igual a outra, né? Quando você olhar para essas duas organizações, tente entender qual é o objetivo que existe para aquele determinado momento. Às vezes, para a consultoria, o objetivo é entregar o projeto. Você precisa contribuir com o seu time, com a liderança, para conseguir atingir aquilo. Às vezes, quando você está na empresa de produto, o objetivo é diferente. O objetivo é
fazer com que a aplicação fique de pé e fique estável. E não é você mudar completamente ou trazer ideias extremamente inovadoras para uma forma diferente de testar. Às vezes o objetivo é que você consiga trazer uma forma sustentável de manter aquela aplicação de pé. E você precisa, como sendo QA, entender que existem essas diferenças e contribuir ao máximo com o seu time para que você, junto com eles, consiga entregar aquele valor que está sendo requerido do seu time ou da organização lá, a consultoria onde você está atuando. Espero que esse vídeo sirva para você, te ajude para que você também consiga ter aí uma perspectiva melhor de como essas duas organizações funcionam e de qual é o seu papel lá dentro. Muito sucesso para você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!